Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Diego e eu sou um dos administradores do canal. E hoje eu vim trazer minha teoria sobre um vídeo Pentatão, do Luna. Se você é Orbit ou Stan Luna, temos aqui uma playlist exclusiva com algumas das teorias das meninas para vocês entenderem um pouco melhor sobre o contexto do Lunaverse, que com certeza é um dos universos mais complicados de entender no K-pop. Antes de começar, queria pedir para vocês deixarem logo o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Agora, senta aí e pega a pipoca que vamos entender melhor o que passa nesse MV. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que iremos responder a todos. Resumidamente, para vocês entenderem melhor o conceito do Luna, saibam que as meninas criaram uma onda de mudança para criar um mundo onde nenhuma única garota fosse oprimida. E após Why Not? No Lunaverse, ocorre um furacão inesperado, que levou Luna a mostrar um efeito borboleta nunca visto antes. Para esta nova era, é possível vê-las reencontrando seus eu interiores. Este novo álbum, End, é sobre o porquê o Luna não teve outra escolha sem ser quebrar as regras fixas e se tornar um só. E sendo um só, todas querem pintar o mundo com suas próprias cores, convertendo a mensagem de que elas irão gritar "Pinte a cidade" em uma só voz após elas descobrirem suas próprias cores. Para esta nova era, o Luna então descobre um mundo ainda maior o qual elas nunca tiveram conhecimento. Após se tornarem um só, um herói ou uma heroína vem ao mundo por causa do Luna. Mas quem é esse herói descrito pela BBC? Para isto, precisamos analisar um pouco mais a fundo e voltar na história desde o Eden, dimensão esta do Luna YY. Como a maioria deve saber, Ives é tida como culpada por todos essa dimensão terem pecado contra Deus, com exceção de Olivia, claro, isso visto em Love Forever. No solo de Ives, New, que para o português significa novo, Ives decide arquitetar um plano grandioso. Ela precisava de ajuda para fazer algo novo. Estou associando ela aqui porque justamente em Pendatão há uma cena que mostra ela admirando essa mesma roupa que ela usa em New. Como eu havia dito, ela queria fazer algo novo, talvez uma lua nova, ou uma estrela nova, ou até talvez um sol novo. Enfim, se Ives precisava fazer um novo mundo, ela precisava de um sol, que fosse o centro do mundo. Consequentemente, o sol é uma estrela, então ela queria fazer uma nova estrela. Inesperadamente, tudo que Ives planejou deu errado, quando um simples passo levou o outro, como um dominó. Mas disso falaremos daqui a pouco. No teaser de New Moon, pode-se observar que o Luna está finalmente se elevando e se movendo para uma nova lua, que eu falei agora há pouco. Já em Pendatão, já podemos ver uma certa relação de Kinlip com este MV, mas o porquê disso? Existe por acaso alguma outra lua no Lunaverse? Sim, as do Luna ou das Círculo. E se você perceber, a cor dominante neste MV é vermelho, que é justamente a cor de Kinlip no Lunaverse. Então, Pendatão estaria ocorrendo na lua vermelha de Kinlip, ao contrário de Why Not, em que podemos vê-las dançando na lua. O MV começa com Olivia tocando um tambor, com toda a força, em um templo de chamas. Isso significa um início de uma nova história com o Lunaverse expandido. Em Eclipse, vemos que Kinlip planejava fazer algo, e isso é mostrado nessa nova lua, vista em Pendatão. Isso fez com que o Mobius se desintegrasse, paralelamente na linha do tempo. E por curiosidade, se vocês repararem, o nome do álbum, End, revestido se parece muito com a faixa Mobius. Eu não acho que isso seja uma mera coincidência. Voltando ao que eu estava a dizer de Ives. Lembram dessa cena icônica da máquina de garras em New, onde ela escolhia brinquedos de pelúcia de animais? Pois é, ela escolheu levar Yojin, representada pelo animal sapo, e Kinlip, representada pela coruja. Através da máquina de garras, Ives conseguiu segurar Yojin. Por conta de Yojin ser muito jovem na época, ela não debutou a tempo no Luna 1/3, então a BBC deu lugar a ela na história. E disse que no Lunaverse ela se perdeu numa floresta. Mas e se na história ela fosse mantida em cativeiro por Ives? Faz um certo sentido, pelo menos para mim, até porque a Ives controlava tudo o que passava ali no Lunaverse. Em Star,
vemos Ives dançando uma dança sedutora, como se ela estivesse manipulando. E se vocês observarem bem, apenas Jin-Soo e Kim-Lip eram as únicas que estavam assistindo ela enquanto ela dançava. A única coisa que sabíamos é que Kim-Lip já estava sendo manipulada por Ives. Mas e Jin-Soo? O que ela teria a ver com essa lua nova? Bom, Jin-Soo já sabia qual era o plano de Ives, pelo fato de Kim-Lip ter pedido sua ajuda, como podemos ver nessa cena no MV de Star. Jin-Soo sabia quais seriam as consequências, então não aceitou. O plano de fazer uma nova estrela estava então por vir. No entanto, um erro terrível foi cometido, e não pode ser desfeito. Elas estavam tentando fazer a estrela perfeita, mas essa estrela se quebrou e se tornou um buraco negro. O Lunaverso então estaria enfrentando um novo desafio: lidar com o buraco negro. É por esse motivo também que elas decidiram se tornar um só. Isso representa o momento em que cada uma delas é mostrada atribuída a uma de suas funções. Redin é mostrada rodeada por planetas, e ela está sendo mostrada justamente representando o Lunaverso, pelo fato dela ter sido a primeira garota a ser apresentada, então ela é vista como uma espécie de criadora. Hyunjin é atribuída a sua cor amarelo, como podemos ver nessa cena. No caso de Hassoo, é mais como uma associação ao final de So What, em que vemos uma pena de seu animal pássaro branco sendo mostrada queimada. Ou até mesmo pode ser uma associação a Fênix ressurgindo das cinzas, já que ela retornou ao grupo. Nas cenas de Hyunjin, podemos vê-la em lugares semelhantes a uma floresta, lugar que ela estava presa ou perdida em Kisleira. Já a Vivi é mais em relação a seu animal, que seria um veado, pelas suas cenas mostrarem seus chifres ou galhas em sua cabeça. Já a Onichi Odaiseko é atribuída aos seus olhos estranhos. Na cena de Ives, vemos ela controlando algo semelhante a bolas de vidro, ou até mesmo gotas d'água, que seriam em relação ao controle extremo dela sobre o Lunaverso, já que ela arquitetou tudo. No caso da Shu, eu ainda tenho minhas dúvidas, mas desde a era passada ela sempre aparece rodeada de flores. Já as cenas de Go-On também a vemos com seu animal, que seria a borboleta. Olivia, por sua vez, também é mostrada em relação a seu animal. Como podemos ver, o seu uivo no MV e também pelas pegadas de lobo na areia. Mas, e quanto à cena de Jin-Soo no final olhando para o alto? Bom, no momento em que Kim-Lip largou o buraco negro, Jin-Soo tentou chegar a tempo para impedi-la, mas isso já era tarde. Ela queria aparecer ali mesmo, naquele momento. A vilã, que pensávamos que ela era, agora é quem iria salvá-las. Jin-Soo pensou em destruir o buraco negro quando chegasse em um momento determinado. Essa hora é quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham, o momento em que seu poder está no auge. Era um plano perfeito, pelo menos o plano mais possível. Agora entendemos que Pendletown ocorre na Lua Vermelha, então eu acho que provavelmente o próximo ou um futuro MV seria na Lua Azul, de Jin-Soo, por conta desse final misterioso que o MV terminou. Ou até talvez não. A teoria de hoje acaba por aqui. Queria agradecer muito a você que ficou no vídeo até agora. Se você gostou, deixe seu like e também compartilhe com seus amigos que são Orbites ou Stan Luna. Sinta-se livre também para dizer o que achou da teoria. E se caso houver alguma dúvida, deixem também nos comentários. Vejo vocês numa próxima. Até mais!